Bom dia, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Vamos iniciar, né? Estamos na nossa hora. Um grande abraço, tá? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? E aí a gente, então, começa o estudo de hoje, tá? Vamos lá. Então, aqui fazer nossa prece. Vamos lá, então. Senhor Jesus, abençoe nosso grupo, abençoe nosso momento de estudo. Envolva-nos, Senhor, na tua proteção. Envolva-nos nas irradiações poderosas do teu amor e da tua paz. Abençoa, Senhor, o dia que teremos pela frente e que possamos começar por este estudo, elevando o nosso pensamento até Ti. Abençoa todos os irmãos necessitados do plano espiritual e que possamos juntos nos fortalecer, caminhando na direção da luz. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, né? Bom dia a todos novamente. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Estamos realizando essa atividade, que é uma atividade extensiva da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Vamos dar continuidade ao livro Diálogo com as Sombras, que é um estudo sobre a doutrinação, né, as reuniões mediúnicas e a mediunidade, né? As técnicas, né, como estabelecer o diálogo com os irmãos necessitados, como entender, né, a psicologia dos espíritos infelizes, dos espíritos revoltados, e como dialogarmos com eles de uma forma eficaz, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá, nós estamos ainda no capítulo 2, no item deformações, ok? Estamos quase terminando aí, mas ainda tem um chão. E o Hermínio Miranda estava comentando, eu estou aqui na página 139, tá? Do meu livro aqui. O Hermínio Miranda estava comentando de um dos casos de licantropia, que é aquela deformação em que o espírito necessitado ele se aproxima aparentando um lobo, né? Na forma de um lobo, tá? Então ele estava comentando um desses casos, né, que ele atendeu, um caso específico aqui, que ele estava conversando com o espírito, ou pelo menos induzindo o espírito a voltar à sua forma humana, porque estava se apresentando na forma de um lobo, né? Então ele está contando justamente a respeito desse caso, né? Dizendo que dificilmente nós nos endividaríamos tanto a ponto de chegarmos nessa condição sem termos um compromisso grave com o poder, né? Porque geralmente nós acabamos nos comprometendo bastante nesse sentido, com a ligação com o poder. Eu faria uma certa reflexão, assim, talvez ampliando um pouco mais aqui o que o Hermínio Miranda falou, né? Eu acho que o poder é um dos caminhos, né? Eu acho que para esses casos de zoantropia, ou seja, a deformação assumindo uma forma de animal, né? Seja de lobo, seja de macaco, de cobra, de ave, réptil, muito comum os répteis, né? Lagartos, né? Não só o poder, né? As culpas, de um modo geral, culpas graves, né, que a gente traga na nossa consciência, elas abrem espaço para a deformação. Elas abrem espaço para a sugestão hipnótica dos hipnotizadores das sombras, tá? Tanto é assim, não é só através do poder, né, que a gente vê um dos casos que o André Luiz narra no livro Libertação, né? O André Luiz fala de um caso, de um julgamento que eles participaram
numa cidade na região do umbral, em que uma mulher tem um grupo de pessoas que estão sendo julgadas, entre aspas, né? E olha, pessoal, muitos juízes aqui na Terra, né, de má índole, de pessoas sem escrúpulos, pessoas que usam o poder, né, continuam julgando lá no plano espiritual inferior, nas regiões umbralinas, viu, pessoal? Muitos juízes, muitos magistrados aqui da Terra acabam continuando os seus julgamentos lá no umbral. Tá? Acabam sendo juízes lá no umbral também, porque ainda não... porque se arvoram ainda no direito, entre aspas, que tem de julgar dos outros, né? Então, fecha parênteses aí, né? Então, uma senhora que estava sendo julgada, né? O espírito que estava induzindo ela, ele falou assim, olha, você foi uma mulher que abandonou sua família para viver os prazeres, né, abandonou os filhos, tal, para viver os prazeres. Você só buscou os prazeres na sua vida. Você não é uma mãe, você não é uma mulher, você é uma loba, né? E aí você é uma loba, tal. E aí a mulher foi assumindo a personificação de uma loba, né? Então, assim, a gente vê que não é só o poder que leva a essas situações, o poder assim mal utilizado, né? É toda a brecha de culpa que nós trazemos no nosso histórico de vida, que abre espaço para a indução hipnótica desses magnetizadores do plano espiritual, esses hipnotizadores do plano espiritual, tá? Então, hoje em dia, pessoal, você tem essa indução, né, feita hipnoticamente aqui entre nós encarnados mesmo, através das músicas. Sua cachorra, né? Nós temos uma música assim? Então, está induzindo hipnoticamente, né? E as pessoas vão assumindo essa personificação até na Terra mesmo. Até na Terra mesmo, né? Não precisa estar desencarnado, não. Né? Perispiritualmente, nós vamos sendo induzidos mentalmente, perispiritualmente, através de músicas, né? Através de imagens, através, né, de hábitos que vão sendo introduzidos na nossa vida, que vão já nos levando a certas deformações, né? Na agressividade que a gente cultive, tá? Então é preciso muito discernimento, né? É preciso muito bom senso, tá? A gente não costuma falar, fulano é uma raposa, uma pessoa muito esperta, né? Fulano é uma raposa. O que mais que a gente... Tem várias imagens de linguagem que a gente usa associando a fulano é uma cobra, cicrano é uma cobra, né? Não tem? A gente usa várias imagens de animais associando a seres humanos, né? Então isso, de certo modo, vai induzindo as pessoas a essa personificação. Às vezes a morte apenas retira o invólucro, né, que estava cobrindo o que a pessoa já estava cultivando, né? Então, às vezes a morte apenas tira aquela superfície, né? E aí aparece aquela realidade que estava sendo cultivada já há muito tempo na matéria, né? Ok, pessoal, tá ficando claro? Certo? Então, continuando aqui, né? O Hermínio Miranda que diz aqui, né? Ademais, é preciso lembrar que o reajuste nunca é desproporcional à gravidade da pena, né? Quer dizer, o reajuste nunca é desproporcional. Aquilo que a gente venha a passar
Deus não permite que a gente passe por situações que nós não fizemos por merecer. Se eu baixo o meu nível vibratório, o meu padrão vibratório, eu vou entrar na frequência dos brutos, eu vou entrar na frequência dos truculentos. Se eu me permito descer nessa frequência, é o contato com esses que eu vou ter após a morte do corpo. Então não há uma injustiça aí. A pessoa que vai parar nas regiões trevosas, nas regiões umbralinas, é a pessoa que se sintonizou com essas regiões. Então aí os sofrimentos serão compatíveis com o nível que a pessoa entrou. A lei divina, ela não erra, A lei divina, ela se expressa o tempo todo, dentro e fora de nós, E ninguém trai a lei, ninguém engana a lei. A lei divina é perfeita na sua manifestação, Quando nós espontaneamente nos sintonizamos com tal situação, já está autoexplicado, Já está coerente com o tipo de atitude que eu cultivei. Não que Deus nos castigue como um pai severo e frio, mas é que a nossa consciência exige de nós a reparação. Mesmo porque a lei universal, código sagrado que aviltamos, nos coloca à mercê da cobrança. Então, a lei, pessoal, ela é a mesma para todos. Todos somos iguais perante as leis divinas. O que nós fazemos com as leis, o que nós fazemos com a nossa vida, aí que será o diferencial. Mas é a mesma, as leis são as mesmas para todos nós. Não há injustiças nesse sentido. Lógico que muitos que estão no umbral, muitos que estão nas trevas, eles falam que são inocentes, que está acontecendo uma injustiça, que não é nada disso e tal. Falam. Está assim de gente, pessoal. Tanto na matéria, nos presídios, as pessoas que foram pegas pela lei, tirando os casos de injustiças reais, cometidas por nós, mas não pela lei divina, Às vezes a pessoa ela vai parar na cadeia injustamente porque fizeram uma confusão de pessoas, houve uma situação que realmente não era ela que tinha cometido aquele delito. Pode acontecer, pode. É a minoria dos casos, mas pode acontecer. Bom, se não foi nessa vida, na outra, certamente ela fez algo que não foi pega, Então foi pega nessa, uma aparente injustiça, mas tudo bem. Nas regiões umbralinas está cheio de espíritos que se dizem inocentes, que se dizem que são pessoas boas, que só fizeram bem, tal. Tá assim, tá lotado de gente que pensa dessa forma. Não obstante, não é a verdade, porque faz parte do processo de deterioração do nosso equilíbrio mental, emocional, espiritual, nós nos iludirmos a nós mesmos, criarmos ilusões para nós mesmos, ilusões relacionadas ao poder, ilusões relacionadas à religião, relacionados à nossa conduta. A gente tanto vai repetindo coisas para nós, como se nós fôssemos pessoas boas, como se fôssemos caridosos, tal, que a gente acaba acreditando e acaba relevando os nossos erros, as nossas falhas, nos permitindo hábitos infelizes, nos permitindo atitudes infelizes, pensamentos infelizes, mas a gente ficou lá cultivando aquele pensamento. Não, mas eu sou uma pessoa cumpridora dos meus deveres, sou uma pessoa de bem, não sei o quê, sendo que não representa a realidade. Então ninguém trai a lei. Aí a minha realidade acaba aparecendo com a morte. Só que aí eu continuo
Eu continuo batendo naquela tecla que que eu sou uma pessoa boa, o que eu estou fazendo aqui, no umbral, nas trevas, sendo torturado, se eu não fiz nada. E às vezes a pessoa fez um monte de coisas erradas, né? Um monte de crimes, usurpou dinheiro, usurpou posições que não eram, né, da sua competência, aprontou, né? Mas continua no plano espiritual, continua nas regiões de sofrimento, ainda sem fazer um juízo real de si mesmo, ainda sem assumir os próprios erros. O que acontece? Vai continuar nessas regiões até que tenha a capacidade de analisar os próprios erros. Aí começa o remorso, aí que a pessoa fala, não, realmente eu não, né, eu não fui uma pessoa boa, eu não... Aí a pessoa começa a entrar em contato com a sua realidade. Mas às vezes, pessoal, vai décadas, vai séculos, dependendo do caso. Tá? É como que uma alienação mental. Né? Nós vivemos de um tal jeito aqui na Terra, mas acreditamos que somos pessoas boas, né? E a gente continua fazendo besteira, continua fazendo atitudes que prejudicam os outros, tal. E aí isso vai criando uma espécie de alienação, né? Que perdura durante um tempo muito longo, tá? Por isso que a Joana de Ângeles fala, né, que nós precisamos fazer uma análise honesta de nós mesmos. Fazemos uma análise real, honesta, né? Nos permitirmos dizer para nós mesmos o que temos feito, o que temos sentido, o que temos pensado, né? Como temos agido, para que nós consigamos começar a mudar, para que nós tenhamos a condição de iniciar o processo de mudança. Senão a gente continua equivocado e com ideias falsas a respeito de nós mesmos, né? Ok? Então, não é Deus nos castigando, não é a lei divina nos castigando. Somos nós mesmos nos iludindo, né? E aí, nós precisamos de períodos assim de sofrimento para sairmos da ilusão que criamos. E às vezes é tão grossa a crosta de ilusão, de indiferença, né? Que precisa muito sofrimento para quebrar essa crosta de indiferença que a gente criou, tá? A cada falta... Peraí, deixa eu ver... A cada falta cometida, assinamos uma promissória inexorável que um dia vencerá e nos será apresentada para resgate. Se tivermos acumulado a moeda limpa do serviço ao próximo, teremos com que pagar. Caso contrário, não resta alternativa senão a dor. E podemos estar certos de que não faltarão cobradores que se apresentarão como instrumento da justiça divina, ávidos ante a oportunidade de se vingarem, ou simplesmente de darem aso às suas frustrações lamentáveis, né? Nós precisamos pensar duas vezes antes de cometermos um ato ilícito, antes de cometermos, né, alguma coisa que venha prejudicar o próximo. Nós precisamos pensar 2 vezes, 10 vezes, né? Porque nos comprometemos com a nossa consciência, nos comprometemos com a vida. Não vale a pena, não vale a pena, né? A título de vivenciarmos o prazer daqui na Terra, ou de vivenciarmos uma situação de relevo, de prestígio social, passando por cima dos outros, prejudicando, caluniando, difamando as pessoas, não vale a pena. Porque nós estamos abrindo uma dívida que cedo ou tarde será cobrada, né? Quando nós nos arrependemos e quando nós começamos a trabalhar no bem, isso nos ajuda, porque quando aquela dívida ela vai ser cobrada, eu posso pagar com amor, eu posso pagar com trabalho, né? Então, quando pelo menos eu já me arrependi e já mudei
de direção, eu já estou trabalhando bem, pelo menos eu já tenho esse recurso de pagar as dívidas, eu vou ter que pagar também, mas pagar as dívidas com o trabalho. Então eu já tenho esse recurso, pagar as dívidas com amor, com o trabalho ao próximo e tal, né? Agora, se eu, além de ter errado no passado, no presente eu me recuso a amar, me recuso a trabalhar, aí não tem outro remédio senão a dor mesmo. Porque é o único recurso que vai me fazer caminhar no sentido do reajuste. Aí é a dor mesmo, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? Se você pode escolher entre a dor e o amor, escolha o amor, né? Escolha o trabalho, escolha a ajuda ao próximo, né? É muito melhor do que a gente ter que pagar tudo na base do sofrimento, né? E o sofrimento, ele acaba fazendo bem apenas para nós, né? E o trabalho, o amor, ele faz bem para nós e para os outros, né? Entre eu ficar entrevado numa cama, sozinho lá, sofrendo os meus problemas que eu criei para mim mesmo, e entre eu estar fora da cama ajudando os outros, não é muito melhor para a sociedade, não é muito melhor para a vida, para mim e para os outros que eu esteja trabalhando, servindo ao próximo? É muito melhor, né? Essa é a questão, né? É lógico, se eu me esquivar de qualquer possibilidade de ajudar ao próximo, é o que acaba acontecendo, né? Eu acabo ficando lá entrevado numa cama, vai ter que ser esse remédio mesmo para me tirar da minha indiferença, né? Para me humanizar um pouco mais, né? Me sensibilizar. Aí vem a dor, né? Aí vem um monte de doenças, um monte de... como a gente vê, né? Casos, a pessoa tem mediunidade, né? Pode trabalhar com a mediunidade, pode ajudar o ser humano, né? Mas não, porque eu não gosto de mediunidade, porque eu não quero sofrer, não quero sofrer. A pessoa associou a mediunidade a sofrimento, né? Sofrimento a gente acaba tendo é quando a gente não trabalha na mediunidade, né? Essa é a diferença. Mas a pessoa fica rejeitando. Parece que vira um ponto de honra para a pessoa, né? Não, ela não quer ceder, né? Mas ninguém vai forçar a pessoa a trabalhar com mediunidade. É uma atitude, é uma atividade que deve ser exercida espontaneamente, né? Por amor ao bem, tal. Aí a pessoa acaba se negando e depois fica lá, cheia de doenças, né? Aí aquilo que ela não queria é o que ela acaba passando, né? Ela não queria sofrer. Ela achou que através da mediunidade ela ia sofrer. Aí depois o sofrimento é o que ela acaba tendo porque tem uma força que ela não quer usar, né? Acaba acumulando essa força, acaba ficando muito sensível, está cheia de compromissos, está cheia de débitos, e justo por isso que ela veio com a mediunidade, para pagar um pouco dos débitos, aí ela se recusa a pagar, aí só através de doenças mesmo, de transtornos, né? Aí a pessoa acaba se desequilibrando de um jeito que não precisava, né? Quantas pessoas com fibromialgia, por exemplo, né? Podiam estar trabalhando, podiam estar ajudando, e a pessoa se nega e fica lá, cheia de dores, né? Muitos médiuns, né, percebem a presença de espíritos acidentados, espíritos que estão lá dilacerados, lesionados, né? Então eles começam a retratar no próprio corpo, o médium, né? No seu corpo as dores do espírito, né? E aí começa a aparecer essas dores em forma, entre aspas, de fibromialgia, né? Esse nome chique que deram aí, fibromialgia, né? Só que muitas vezes é apenas a pessoa captando as vibrações de dor dos espíritos que são próximos dela. E frequentemente as pessoas em quem ela gerou essa dor. Por exemplo, se no passado a pessoa trabalhou com tortura, então colocava as pessoas naquelas rodas lá, que, né, esticava as mãos, os pés e rodava, e a pessoa ficava lá, né? A pessoa, tem muitos que trabalharam com isso.
Tem muitas pessoas que trabalharam com tortura na Idade Média, né, em várias fases aí da história da humanidade, ou eram guerreiros e dilaceravam as pessoas com a espada e tal. Aí hoje a pessoa vem, ela reencarna, ela vem trazendo uma porção de inimigos que estão ainda dilacerados, que estão ainda doloridos, que estão ainda machucados, estão em torno dela. Então ela vem com a mediunidade, ela vem com esse conjunto de espíritos no seu halo vital para ela ajudar, através da mediunidade justamente. Só que ela se recusa a ajudar, aí começa a sentir dessas dores desses irmãos em quem ela gerou a dor. Você vê como é que é a justiça divina? Né? Dai a César o que é de César, né? Então, eu gerei a dor no outro, aí eu fico sofrendo a dor que eu gerei no outro. E eu me recuso a amar, aí essa dor aumenta, né? E aí eu acabo desenvolvendo quadros mesmo, muito difíceis até de serem diagnosticados, porque às vezes os médicos não entendem por quê, de onde surgiu isso, por que que ficou desse jeito, né? Mas a gente entende que frequentemente é em função das influências espirituais, né? Tá? Ao cabo de prolongado monólogo com o irmão alienado, uma prece comovida e alguns passes, ele começou a aquietar-se, mas ainda insistiu em atacar-me de vez em quando. Não havia dito ainda uma palavra, mas à medida que se acalmava, começou a reconhecer o ambiente. Apalpou a mesa que tinha diante de si, as cadeiras, o estofamento, a madeira, os entalhes, as cortinas, o sofá, o chão, o tapete, tudo o que estava ao alcance de sua mão. Ele apalpou, investigou, examinou. Pacientemente eu lhe ia explicando o que era cada coisa em que ele tocava. Parece que ele esteve encerrado em alguma caverna escura por tempo que não sei estimar, e lá perdeu a visão e o senso das coisas, né? Que é aquele caso ainda, né, que ele estava narrando, né? Depois de muito tempo ali, passes, né, e ele induzindo o espírito para retornar à sua forma original, era como se ele estivesse saindo de uma caverna, né? Às escuras, estava ali voltando a perceber os objetos, apalpando os objetos, a mesa, né? Tudo que estava ao seu redor. Estava ainda apavorado. O médium realmente queixava-se de uma terrível sensação de medo pouco antes da incorporação desse espírito. Olhava para trás como se tentasse surpreender algum carrasco. A certa altura parece que alguém o chicoteia violentamente, pois ele se contorce e grita desesperado. Aos poucos, porém, vamos transmitindo a ele uma sensação de segurança e calma. Digo-lhe que ele foi retirado de lá e que está agora numa sala limpa e não vai mais voltar para a sua prisão. Por quanto tempo permaneceu lá nessa região? Não sabemos, né? Mas pode ser que por séculos, por décadas ou por séculos, né? A gente não sabe aqui, né? Mas esses irmãos que permanecem nessa situação, eles trazem no seu psiquismo, eles trazem no seu inconsciente a lembrança desses ambientes. Pode ser que numa próxima encarnação, ele venha a ter problemas de claustrofobia, problemas de fobias a insetos, ratos, baratas, né? Porque convivendo nessas masmorras, nessas cavernas, né? Convivendo com esse ambiente deletério, né? Muitos problemas ele acaba fixando no seu inconsciente, né? E que depois vai aparecer na próxima encarnação. Tá? A nossa permanência demasiada nessas regiões de sofrimento, elas acabam criando problemas também para nós. Permanecermos por tempo prolongado nessas regiões de sofrimento também trazem dificuldades para nós, entendeu?
A Ivone Pereira colocou: minha mãe tinha mediunidade e sempre rejeitou, viveu doente e em desequilíbrio toda a vida. E quem a rodeava, marido e filhos, levaram uma vida de inferno. Pois é, Ivone, esse é o problema, né? A pessoa ela acaba prejudicando a si mesma e também acaba fazendo os outros sofrerem, também sem necessidade, porque a pessoa poderia ajudar a família, poderia até ser um exemplo para a família, né? E socorrer até espiritualmente a família através da mediunidade, né? Mas quando ela se recusa, ela mantém a própria situação dela e também acaba tendo crises, acaba incorporando em casa, se desequilibrando em casa, né? Ficando excessivamente irritada, às vezes até caminhando para uma alienação, em determinados casos, né? Pode acontecer. E a família acaba sofrendo mais do que precisava, né? Se ela tivesse trabalhado, né? Tivesse seguido um caminho mais de amor, às vezes toda a família acabava indo junto, né? Depende do caso, né, pessoal? Não quero generalizar, mas depende do caso, né? Tem essa situação aí, né? Ok. Vamos ver o que mais. A Leila, né, colocou: conheço algumas pessoas assim, abandonaram os trabalhos mediúnicos e vivem doentes, né? É uma opção, né, Leila? É uma opção que a pessoa faz. São escolhas que a gente faz, só que aí a gente também acaba sofrendo em função da escolha que a gente fez, né? Cada um vai seguindo os caminhos que elege, né? A Eliedna colocou: eu sonhei. Deixa eu ver. Eu sonhei eu e minha mãe presa em uma caverna com um bicho. Parecia leão. Pode ter a ver com outras vidas? É difícil a gente dizer, né, Eliedna? Difícil dizer. É. A gente tem esses sonhos assim, às vezes relacionado a outras vidas, no intervalo de uma vida e de outra, ou até nessa vida mesmo, sabe? Dependendo das situações que a gente viva, né? Às vezes esses sonhos representam até situações que a gente vive no sono, né? Durante a noite e tal, pode acontecer também, tá? Ok. Muito bem, vamos lá, né? Vamos continuar. É... Insistimos nos passes e, ao cabo de muito tempo, ele pareceu ter readquirido a forma humana e começou a conferir suas mãos, o rosto, o corpo, mas ainda não conseguia enxergar. Passou as mãos diante dos olhos para testar. De pé, ao lado do médium, orei fervorosamente com uma das mãos sobre os seus olhos e a outra na nuca. Enquanto fazia isso, ele procurava me reconhecer, também pelo tato, apalpando-me as mãos, o braço, a cabeça, o rosto. O ambiente estava tenso de emoção e do desejo de servi-lo. E creio que isso realizou-se mais uma vez. O ambiente estava tenso de emoção e do desejo de servi-lo. E creio que, por isso, realizou-se mais uma vez o suave milagre do amor. Ele começou a perceber os objetos pela visão e voltou a conferir tudo na sala, como se estivesse colocando juntas, pela primeira vez em muito tempo, séculos talvez, as sensações do tato e da visão. Olhou os móveis, a sala, as suas próprias mãos, examinou os componentes do grupo, um por um, né? Então, esse processo de retorno, né, a forma humana e o conjunto de percepções que ele pode ter, né? O conjunto de percepções, porque as percepções dele ficam embotadas, de certo modo, né?
Então ele vai readquirindo toda a condição tátil, né? Todos os recursos que ele possui como um ser humano que é, né? É interessante nas reuniões mediúnicas que a gente vê mais claramente, a gente vê repetidas vezes, entre aspas, as curas, né? A cura de certo sintoma. Por exemplo, o espírito chegar cego e começar a ver, né? Você vai usando a indução hipnótica, vai aplicando passe na região da visão, vai induzindo que ele está vendo, que os olhos vão se abrindo, tal. Às vezes ele está sem órbitas, às vezes ele teve os olhos arrancados. E ele fala, mas eu não tenho olho, como é que eu vou ver? Aí você vai, não, mas nós vamos fazer um tratamento e tal. Né? Você vai induzindo, por quê? Porque o perispírito, ele é plástico, ele é moldável. É diferente do corpo físico, que você perde os olhos e você não tem mais como você desenvolver olhos, vamos dizer assim. No perispírito, o perispírito ele se regenera. Ele se regenera, ele se reconstitui. Depende da gravidade da falta, depende do que aconteceu para você perder a visão, por exemplo. Né? Mas tem processos que é possível reverter na hora mesmo. É possível reverter na hora. Né? Então, muitas mutilações, paralisias, surdez, cegueira, né? Tem muitos problemas que a pessoa vive que é possível desfazer na hora. Então, as reuniões mediúnicas são muito emocionantes nesse sentido, porque você vê pessoas que estavam vivenciando uma certa privação, uma certa mutilação, né? Grave há muito tempo e de repente você vê a pessoa voltando à saúde ou pelo menos iniciando o processo de retorno à saúde, né? Então isso é extremamente gratificante a gente participar disso, tá? E aí que a gente até fala para o espírito, né? A gente fala, olha, você vê como Jesus continua curando, até porque não somos nós, né? Qualquer melhora, qualquer cura, qualquer mudança nesse sentido, nós devemos atribuir aos espíritos amigos e a Jesus, né? A Deus em última instância. Então a gente sempre fala, está vendo, meu irmão, como Deus é bom, como Jesus nos ajuda. Jesus continua curando. Jesus continua levantando paralíticos, continua curando cegos, leprosos. Às vezes ele chega com o corpo coberto de chagas, de feridas, e você vai induzindo, né, a tratar. Né? Fala, olha, meu irmão, nós estamos passando uma medicação, né? Enfermeiros estão cuidando de você, né? Estão colocando ataduras, fazendo o curativo e tal, né? E ele já vai vendo na hora já a situação mudar, aliviando a dor. Né? Então é muito bonito isso, né? É como se fosse um pronto-socorro atendendo os mais diversos casos, né? De sofrimento, de dor, né? Está calmo agora. Parece que jatos de luz intensa o atingem nos olhos, porque ele se contrai e protege a vista com os braços. Como continua a insistir em que ele pode falar, consegue dizer uma palavra, água. Até ele conseguiu falar uma palavra, né? Água. Talvez há quanto tempo ele não bebe água, né? E fica a repeti-la enquanto apanha um jarro, que conservamos sobre outro móvel, e lhe servimos vários copos que ele bebe sofregamente, desesperadamente. Então, é uma situação, né? A da privação, né? Da água, da privação de comida, da privação do frio que ele passa, né? Então, tudo isso nós podemos aliviar naquele momento. Por fim, percebo que está orando um Pai Nosso, no qual eu o acompanho emocionado até o fundo do meu ser.
Ao terminar a prece, me abraça em silêncio, sem uma palavra, esmagado pela emoção, e se desprende, deixando o médium desorientado por alguns momentos quanto à sua posição na sala. O trabalho todo durou 1 hora. Né? Quer dizer, só esse atendimento, né, pelo que dá a entender aqui, só esse atendimento demorou 1 hora. Né? E acontece mesmo, né? Acontece mesmo. Situações que exigem um investimento maior por parte do grupo, né? Então, todo o atendimento aqui durou 1 hora. Né? Até fazer aquele primeiro contato, entender o que está acontecendo, o espírito se acalmar, você fazer aquele envolvimento com a energia, né? Aí o espírito vai saindo da forma de animal, a forma humana, né? Então todo esse processo durou 1 hora. Né? Deixa eu ver aqui. A Daisa colocou: bom dia, eu sofri muito com isso, pelos obsessores encarnados, principalmente desencarnados. Eu somente avisava que pela lei de retorno eles iriam estar como estavam me induzindo. Mas é que aí, Daisa, quando a gente passa por essas situações, é mais o amor, né? A gente tem que trabalhar para ajudá-los, né? Então só a gente trabalhando para nos ajudar e para ajudá-los é que a gente vai convencendo eles, né? Ameaçando eles pela lei do retorno, por exemplo, é mais difícil, tá? A ameaça não ajuda muito nessa situação, é mais mesmo uma atitude amorosa, de socorrê-los, de ajudá-los, né? E a nossa mudança, né? A nossa mudança é muito importante, né? Ok. Muito bem, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha. Já estamos se aproximando da hora, né? Eu preciso trabalhar aqui também. Mas aí semana que vem a gente continua, né? Lembrando que hoje, às 20 horas, a gente tem o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Então todos estão convidados a participar também, ok? Vamos fazer a nossa prece final então, né? A Desirê colocou, né? Estou precisando de ajuda para desenvolver a minha mediunidade, né? Como faço? É preciso você se aproximar de uma casa espírita, Desirê, né? Se aproxime de uma casa espírita na cidade que você mora, né? E comece a fazer curso, converse com as pessoas, passe pelo atendimento fraterno, veja qual a orientação da casa, tá? Então isso é muito importante, aí eles vão te orientar com relação aos procedimentos, tá bom? Então vamos novamente agradecer toda a ajuda que estamos recebendo neste momento, porque mãos delicadas estão nos cuidando neste momento, nos aplicando passes, atendendo a irmãos ligados a nós, levando-os para tratamentos, para atendimentos específicos, retirando-os no nosso campo vital para o socorro que eles tanto carecem. Senhor Jesus, que neste momento de luz possamos assimilar as energias saudáveis em nosso perispírito, desarticulando processos enfermiços que estávamos criando e renovando a saúde em nosso corpo, para que possamos trabalhar no bem, com as energias que tanto necessitamos, empregando-as no auxílio ao próximo.
Abençoa também a nossa alma, para que nós tenhamos o estímulo necessário, saindo das depressões, saindo das angústias, saindo das tristezas, das indecisões, da insegurança, do medo, e adentrando o terreno produtivo e saudável do otimismo, da esperança, da confiança, da fé, do amor, da caridade, abençoando a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Envolva o nosso dia em muita luz e que possamos permanecer contigo, hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e tenham um excelente dia, viu? Até mais.